Olá, alunas e alunos! Estamos iniciando mais uma aula da terceira série. Eu sou a professora Cibele e do meu lado direito está o professor Natan, intérprete de Libras. Vamos dar início à nossa aula. E não se esqueçam, que mudou um pouco o sistema para confirmar a presença de vocês na aula. Agora vocês têm que realizar a atividade dessa aula para confirmar a presença de vocês na aula. Não tem mais o link para vocês irem. Vocês têm que fazer a atividade. Tá importantíssimo isso para vocês, alunos e alunas. Vamos para o objetivo da aula de hoje. Identificar e discutir o papel do trabalhismo. A gente está vendo Era Vargas, e um dos conceitos que a gente vai abordar hoje é o trabalhismo, como força política social e cultural no Brasil, em diferentes escalas, na nacional, regional e local. Analisar o Estado Novo, que é um período compreendido de 1937 a 1945, que está dentro da Era Vargas. O trabalhismo e o nacional desenvolvimentismo, que também são características aí dentro do Estado Novo de Getúlio Vargas. Então aqui a gente inicia com uma cena do filme Olga, já que a gente vai falar de um período de ditadura, um golpe, para a gente entender melhor um pouco essa relação. Então aqui a cena do filme Olga, que retratava a vida da companheira, de Luiz Carlos Prestes, a Olga. Você já viu esse filme? É um filme bem conhecido, é um filme brasileiro. Você sabia que ele retrata a vida de Olga durante o governo de Getúlio Vargas? Será que você sabia disso? Que é um filme brasileiro, com certeza, eu acho que quase todos os alunos e alunas sabem. Mas que era na Era Vargas, será que você prestou atenção no período em que faz a narrativa do filme? Hoje iremos estudar esse período do governo Vargas, o chamado Estado Novo. E essa cena é uma cena em que querem tirar o filho da Olga, uma cena forte, chocante do filme, e que mostra um pouco da realidade de como era no período. Getúlio Vargas ele vai governar o Brasil com punhos de ferro. Ele tinha o apoio do exército, mas principalmente ele tinha o apoio do povo. E quem mantém um governante no poder? O povo. O povo ele dá o poder, mas ele também destitui do poder. E no caso de Getúlio Vargas, eles mantinham esse governante no poder. E ele controlava o quê? Os meios de comunicação, rádio, jornal, revista, e todos aqueles que se opunham ao governo de Vargas eram perseguidos. Graciliano Ramos vai ser até exilado durante a Era Vargas. Principalmente após a intentona comunista de 1935, Getúlio Vargas tinha o pretexto ideal para perseguir os seus opositores. Por quê? Porque o povo brasileiro morria de medo do comunismo. O comunista é aqueles que comem criancinhas, é aqueles que tiram a sua liberdade, é aqueles que te transformam em robô. Então todas essas palavras que eram proferidas em jornais, rádios, acabavam causando no indivíduo a sensação de medo, de pavor. Então, é claro, não queriam comunismo. E Getúlio Vargas se apropriou dessa ideia. Pode ter um golpe comunista para se fincar no poder. Aqui a gente tem a foto do encontro de Getúlio Vargas com Franklin Roosevelt, no Rio de Janeiro, em 1936. Durante, logo posteriormente, 37, a gente já tem a entrada do Estado Novo, que vai de 37 a 45. Então aqui está Roosevelt e Getúlio Vargas. E o Getúlio Vargas ele fazia muita propaganda em cima da sua imagem. Então ele construiu uma imagem com todo um aparato simbólico que levava para o mais carente, para o trabalhador, a ideia de paternalismo. Ele é o pai dessa nação, ele é o pai dos pobres, ele é o pai do trabalhador. Então isso era propagado nos 4 cantos do Brasil. A foto do slide anterior nos leva a pensar como um presidente com ares de ditador, porque ele já estava no poder há um longo período, estabelece um relacionamento tão aberto com uma democracia liberal como é os Estados Unidos. Contraditório isso, Sobre a Era Vargas, várias questões nos vêm à cabeça. Ao mesmo tempo que se preocupava com as questões sociais, ele privilegiava um determinado grupo. Contraditório. Esse era Getúlio Vargas, um homem que até os dias de hoje nos suscita perguntas. Por quê? Qual era a intenção dele? Ele tinha uma intenção? Ele não tinha uma intenção? Então, quando a gente estuda a Era Vargas, o Estado Novo, a gente pode levantar N questionamentos. E é isso que é importante no estudo da história, que você, aluno, reflita, pense, questione, pergunte, queira saber. Problematizando a aula de hoje.
Em 1937, quando foi instaurado o Estado Novo por Getúlio Vargas, os regimes antidemocráticos fervilhavam na Europa. A gente está falando aqui do período anterior à Segunda Guerra Mundial, né? Nazismo, salazarismo, fascismo. Então é antes desses movimentos. Aí a gente está vendo um período antes disso eclodir, mas eles já estavam presentes na Europa. E é claro que eles afetam diretamente aqui o nosso Brasil. As ideologias de supremacia racial, antissemitismo, estavam ganhando força. A gente não viu lá os integralistas, que eram extremamente antissemíticos, né? O Barroso, né, com aquele discurso da sinagoga paulista, onde ele fala tanto contra os judeus, então a gente percebeu isso, né? No Brasil não era diferente, né? Os grupos mais radicais surgiam e cada vez mais a verdadeira política governamental aparecia. Cada vez mais Getúlio Vargas mostrava ares de ditador. Tá? E qual que é a nossa problemática para hoje? Né? Como foi o período conhecido como Estado Novo para os trabalhadores e como surgiu a ideia de nacional desenvolvimentismo, né? Que é uma ideia também criada pelo governo Estado Novo. Então, como é que isso aconteceu no Brasil? Qual foi o aspecto social, político, econômico? O que isso repercutiu para a nossa população? Então, a gente vai ver isso na aula de hoje. Aqui, a gente tem a primeira atividade do dia, né, que consiste sobre o regime político de Getúlio Vargas, é correto afirmar. Então, você tem que ver qual das alternativas é a correta. E a gente já volta na sequência com a correção.
Então vamos à correção da atividade 1. Então você tinha que ver sobre o regime político de Getúlio Vargas qual era a alternativa correta. E a correta é a letra C. Getúlio Vargas governava o Brasil com punhos de ferro. Com o apoio do Exército, ele controlava os meios de comunicação, rádio, jornais, revistas, e todos que se opunham ao seu governo eram perseguidos. Então ele fazia uma perseguição política, né, que é inteiramente antidemocrático, né? Então, uma democracia, você tem que ter liberdade de expressão, de comunicação, de colocar suas ideias contrárias ou não a determinado regime político. E isso não ocorria na era Vargas. Aqui, o Estado Novo. Como é que foi implementado esse Estado Novo, que vai de 1937 a 1945? Como vocês já devem ter estudado lá no Fundamental, o Estado Novo, ele entra em vigor através de um golpe. Um golpe arquitetado por Getúlio Vargas, muito bem armado, pegando o contexto político, social e econômico do Brasil naquele momento, ele divulgou uma notícia, que hoje a gente chamaria de fake news, uma notícia falsa, que acabou gerando a possibilidade dele ser alçado ao poder definitivamente. Tá? As eleições para presidente da República estavam marcadas para início de 1938. No entanto, Getúlio Vargas não estava disposto a deixar o governo. Assim, ele anunciou pelo rádio que havia descoberto um plano Cohen, segundo o qual os comunistas iriam provocar greves, incêndios e até assassinar o presidente, ele, Getúlio Vargas. Com medo do radicalismo comunista, o povo brasileiro se assustou. Meu Deus, mas isso vai acontecer, o que vai ser de nós? E daí ele vai numa rádio e lá ele faz, anuncia a instituição desse Estado Novo, que seria quase um estado de sítio, aonde ele, o presidente do Brasil, teria controle total do Estado. Então a gente vai entrar num período de Estado Novo, Brasil Novo. E isso é instituído em 1937. Aqui a gente tem Getúlio Vargas, um dos principais pilares de propaganda de Getúlio Vargas era o rádio. Então aqui ele fazendo um pronunciamento à nação. As pessoas nesse período elas sentavam em torno do rádio, a família, para ouvir a hora do Brasil, para ouvir a missa e outras coisas que interessavam. Então o rádio era um ponto de agregação familiar. E Getúlio Vargas, para o povo brasileiro, já era da família brasileira. Já era o pai chegando em casa e falando com os filhos. Então o povo o ouvia. Tá? Eu sei que é difícil para a gente entender essa relação, esse artefato simbólico que é criado em torno da figura de Getúlio Vargas, mas ele é muito forte e funcionava. Tá? Então, na verdade, o plano Cohen, ele era falso, não tinha golpe nenhum arquitetado. Essa foi a maneira que Getúlio Vargas encontrou para evitar novas eleições presidenciais e se manter no poder. Esse foi o pretexto, e em 10 de novembro de 1937 estava implementado o Estado Novo. Suas primeiras atitudes enquanto novo presidente nesse chamado Estado Novo foi o quê? Fechou o Congresso Nacional, não tem mais Congresso, sou eu que decido tudo. Impôs ao país a Constituição de 1937 e não a de 1935, que permitia ao presidente governar por decretos, leis. Quer dizer, o presidente faz uma lei, impõe uma lei que anula o que está na Constituição, e assim vai. Então, ele mantém o governo em cima de leis provisórias, o que não é bom para uma democracia. Suspendeu as eleições presidenciais, quer dizer, não vai ter mais eleição. As greves foram proibidas, os sindicatos passaram a ser ainda mais controlados dentro do Estado Novo. Então, quer dizer, o sindicato ele existia, mas ele passava pelo crivo do Estado. O governo tinha que aprovar a sua funcionalidade. Vargas iniciou no seu governo decretando a extinção de todos os partidos políticos, quer dizer, não tem mais partidos políticos, inclusive os integralistas. Os integralistas não aceitaram e atacaram o Palácio Guanabara, residência do presidente, em maio de 1938. Vocês lembram lá quando a gente estudou os integralistas, os camisas verdes, um grupo ultranacionalista? Que defendia a família, a pátria, a nação, antissemítico, acusava os judeus pela economia falida do país e tudo mais. Então, esse grupo aqui que vai tentar um golpe
contra Getúlio Vargas, tirar ele do poder, né? Já que Plínio Salgado, ele era pré-candidato à presidência da República. Tá? Então é claro que não era interessante. O governo reagiu com violência, derrotando os revoltosos e dando início a uma perseguição aos seus adversários políticos, ainda maior, porque ele já fazia essa perseguição. A partir do Estado Novo, ela se tornou mais efetiva. Mas o governo de Vargas não se resume a atos de violência, né? Ele também promoveu várias ações de cunho social nas áreas de educação, trabalho e saúde. Então a gente não deve pensar em Getúlio Vargas como um ditador sanguinário, perseguidor, não. Né? Ele cria a CLT, ele dá subsídios para que o trabalhador tenha segurança no trabalho, ele torna a escola pública e acessível a todos. Né? Ele amplia o sistema de saúde brasileiro, então ele faz várias outras realizações também. Atividade 2. O que seria essa atividade? Você tem aqui o texto, né? Que está nesse e no próximo slide, que é o texto de apoio. Você vai ler esse texto, daí eu vou colocar as questões para você na tela, você vai copiar as questões do seu caderno, responder de acordo com o texto que você acabou de fazer a leitura e a gente vai realizar na sequência a correção.
Então, vamos à correção da atividade 2. Então, vocês tinham lá o texto de apoio, que foi colocado nos 2 slides anteriores, vocês realizaram a leitura. Aqui, as 3 questões que vocês já copiaram no caderninho de vocês, e agora a gente vai para a correção. O que pregavam os defensores do Estado Novo, que foi implementado por Getúlio Vargas em 1937? Eles pregavam a necessidade de fortalecer a autoridade do Estado, do governo, e o corporativismo se prestava a isso, quer dizer, cada vez mais o corporativismo, sem criar nos postulados do socialismo que, para levar a cabo tal fortalecimento, enfraqueceria a nação, e as nações de nacionalidade e nacionalismo. Então, na verdade, a proposta deles é o não socialismo, mas ao mesmo tempo pensando no social, mas evitando a entrada do comunismo. Porque se implementa o socialismo, para eles a próxima etapa seria o comunismo. E eles não querem o comunismo. Então tem que se criar uma autoridade de Estado, representado na figura de um líder, no caso Getúlio Vargas. O que caberia ao governo na visão deles? Dentro dessa ótica, o governo regularia as atividades do cidadão, promoveria o desenvolvimento seguindo metas fixadas por assessores técnicos e fomentaria o espírito de nacionalidade. Então, o governo ele ia ser amparado por técnicos. Os técnicos é que iam levar esse líder a um patamar mais elevado em relação à sua nação, à organização do seu Estado. Quem simbolizava o poder no Estado Novo no Brasil? Getúlio Vargas era o chefe político que simbolizava o poder no Estado e na nacionalidade. Então, esse líder seria Getúlio Vargas. Aqui, trabalhismo. O trabalhismo, dentro do Estado Novo, ele tem um grande peso, porque Getúlio Vargas, ele trabalha, favorecendo os trabalhadores e tornando os trabalhadores seus potenciais aliados. E como é que ele faz isso para tornar um trabalhador aliado do Estado? Promovendo o trabalho, dizendo que o trabalho é que torna o homem melhor, o trabalho é que torna a nação produtiva. Aquele que não trabalha, ele não presta para esse Estado Novo. O homem tem que trabalhar, o homem tem que prover a sua família, ele tem que montar uma economia forte, e essa economia depende dos trabalhadores. Então ele cria todo um simbolismo em torno do conceito de trabalhismo. Uma das bases da propaganda política varguista foi o trabalhismo, que eu acabei de falar para vocês, que consistia em conceder benefícios reais aos trabalhadores e fazer propaganda do que foi concedido. Então, além dele dar, ele tinha que mostrar que ele deu, porque assim o trabalhador ia saber que ele estava ganhando. E se ele está ganhando, ele está se beneficiando. Se ele está se beneficiando, é claro que ele vai apoiar o governo. Com a intenção de divulgar e de despertar no trabalhador sentimento de gratidão e retribuição. Ele é que mantém a comida na minha casa, ele é que me dá emprego, ele que me dá segurança no trabalho. Então é claro que a pessoa vai ter o sentimento de gratidão. Aqui a gente tem a manifestação dos trabalhadores em apoio a Vargas em 1940. Então aqui o trabalhador também tem o seu lugar no Estado Novo. Esse era um dos slogans, O trabalhador representa o novo Estado que está sendo criado. Um Estado fortalecido. Fortalecido pelo quê? Pelo trabalho, pelo povo. Então, o apoio era total a Getúlio Vargas. Consolidação das leis de trabalho, CLT. Na festa de 1º de maio de 1943, ocorriam os encontros de Vargas com os trabalhadores. Ele saía em carro aberto, fazia comício, fazia uma passeata pública, As pessoas podiam chegar perto dele, pegar na sua mão, pegava a criancinha no colo, tirava fotografia, sorria. Era um dia inteiro o povo perto do presidente. Então isso aproximava o trabalhador do seu representante legal, o presidente da República. Esses eventos eram organizados pelo Ministério do Trabalho. Eles incluíam desfiles escolares, de operários, de militares, apresentações de bandas, torneios esportivos. No auge da festa, Vargas discursava e ele era ovacionado, aclamado, Trabalhador, e sempre iniciava com essa frase os discursos deles: trabalhadores do Brasil. Então, ele já puxava o seu principal grupo de apoio para o seu lado. Tudo muito carregado de simbolismo. Então, aquele trabalhador que passou anos, vamos pensar, desempregado, de repente no Estado Novo ele alcança um emprego, uma carteira assinada, direito a trabalhar menos horas por dia, férias, 13º. E quem deu tudo isso? Getúlio Vargas. Como é que ele vai olhar para esse presidente? É meu pai, é o pai que eu não tive. Então esse paternalismo cresce cada vez mais dentro da sociedade brasileira. E principalmente entre os grupos dos trabalhadores.
Getúlio Vargas, em 1º de maio de 1941, num desfile em carro aberto, como eu falei para vocês, né? Ele se aproximava, todo mundo podia acenar para ele ia lá, beijava a criança, né? Fazia todo aquele momento propaganda, Getúlio, aquele homem, Getúlio, pai de todos, Getúlio, pai dos pobres, e assim ia se conclamando cada vez mais a ideia de que ele era o homem certo para governar o Brasil. E ninguém questionava, ele é ditador? Não, Getúlio Vargas não. Getúlio Vargas é um pai pra gente, não tem ditador aqui. Então, o que ele acabava fazendo, que ia contra as liberdades democráticas, nem aparecia, porque o grosso da população, que eram os trabalhadores, o apoiavam completamente. Tá? O trabalhismo ele buscava estabelecer um vínculo político entre o presidente e os trabalhadores, que deveriam ser produtivos, ordeiros e trabalhar para o progresso do Brasil. A CLT contribuiu muito para isso e disseminou ainda mais essa ideia. Daí aqui tem um verbete explicando o que é CLT, né, Consolidação das Leis de Trabalho, sistema e legislação trabalhistas já existentes foram regulamentadas na atividade sindical pela CLT, os sindicatos ficavam vinculados ao Ministério do Trabalho e se tornaram, assim, dependentes do Estado. Aqui a gente tem uma página do Diário Oficial, né, página 11.937 do decreto que institui, né, a consolidação das leis do trabalho. Isso aqui é uma fonte histórica, né, é uma fonte que se faz estudos, leitura e tenta entender melhor, né, e com certeza a CLT foi uma grande conquista para o trabalhador brasileiro. Agora a gente vai para a atividade 3, que consiste em você ver qual é a alternativa correta, e a gente já volta na sequência.
Então vamos à correção da atividade. Então vocês tinham que ver qual era a alternativa correta. E a correta é a letra D. Vargas iniciou seu novo governo decretando a extinção de todos os partidos políticos, o que fez com que os integralistas, né, tentassem tomar o poder. O nacional-desenvolvimentismo. Na Primeira República, que vai de 1889 a 1930, a agricultura tinha um papel essencial na economia brasileira. Já no governo Vargas, a gente vai ter a indústria assumindo essa posição. Então vai ter uma mudança, sai a agricultura e entra a industrialização no Brasil. Aqui a gente tem a vista da CSN em Volta Redonda, Siderúrgica Nacional, então aqui a Companhia Siderúrgica Nacional. Tá? Getúlio Vargas vai fazer várias ações para fortalecer a indústria brasileira, e ele vai criar várias empresas. Essas empresas é que caracterizam o nacional-desenvolvimentismo. Ele vai criar a siderúrgica, Companhia Siderúrgica Nacional, que a gente viu a foto no slide anterior, em 1941, extração de minérios, Companhia Vale do Rio Doce, em 1942, em Minas Gerais, geração de energia, Companhia Hidrelétrica de São Francisco, em 1945. Assim, Getúlio Vargas deu início ao processo de industrialização no Brasil, fazendo aí o chamado nacional-desenvolvimentismo, criando empresas nacionais para desenvolver a indústria e tornar a exportação do Brasil mais ampla e não só de um único produto, como acontecia na Primeira República, que era só o café. Tá? A gente agora vai para a atividade 4, que consiste em vocês copiarem as 3 questões, na sequência vem a leitura do texto e depois a gente faz a correção.
Então vamos à correção, né? Então tinha lá o texto de apoio, as 3 questões, então aqui é a letra A. O que houve com o plantio de algodão depois de 1929? 1929, vocês sabem que foi a quebra da Bolsa de Nova York nos Estados Unidos. A produção de algodão cresceu, destinando-se tanto à exportação quanto à indústria têxtil nacional. Entre 1929 e 1940, a participação do Brasil na área plantada de algodão em todo o mundo aumentou de 2% para 8,7%. Quais produtos passaram a ser consumidos pelo mercado interno brasileiro? Arroz, feijão, carne, açúcar, mandioca, milho e trigo. C. O que houve com a exportação de café? Naqueles anos abriu-se a crise do café, cujo papel na agricultura de exportação começou a declinar, como a gente viu, né? Começa-se a ter outros produtos de exportação. A gente chega à reta final da nossa aula de hoje, onde a gente viu algumas questões, né, alguns conceitos dentro do Estado Novo e vimos também como se formou o Estado Novo. Então a ditadura Vargas, ela se mostra uma estrutura bem montada para dar ao povo a noção, né, de segurança e qualidade de vida. As leis trabalhistas em muito contribuíram para essa ideia. Aqui tem indicação de leitura para quem quiser aprofundar o conhecimento e a gente se vê na nossa próxima aula sobre Era Vargas.